Castas. A história sempre mostrou que a sociedade, de uma forma geral, foram constituídas por castas, ou seja, estratificações sociais derivadas das crenças religiosas, tradição, hereditariedade ou imposta por lei. Tinha como objetivo criar classes de indivíduos separando-os por raça, cor, profissão e poder. Uma espécie de divisão dentro da sociedade, criando uma hierarquia cuja representatividade simbolicamente sempre foi a de uma pirâmide, dando privilégios sempre a uma minoria. No Império Romano, o indivíduo poderia, inclusive, como punição, diminuir sua condição, perdendo a capacidade da cidadania, transformando-se em mero objeto ou coisa vendável. No Brasil, por decisão de Dom João III, rei de Portugal, tentou impor com as capitanias hereditárias, as quais não conseguiram sobreviver por 2 décadas. Talvez a Índia seja atualmente o país, pela tradição religiosa, embora por ocasião da sua independência em 1947 e a promulgação da Constituição em 1950 tenha abolido tal sistema, continuam, em grande parte da população, a obediência às mesmas, principalmente nas regiões rurais, as quais são simbolizadas pela parte do corpo de Deus Brahma, da cabeça aos pés. Portanto, aqueles que pertencem à casta dos pés, chamados de Sudras, são constituídos de operários, camponeses e artesãos. Não podem casar com indivíduos de castas superiores, pois desrespeitariam a vontade deste Deus e o motivo do seu karma nesta existência em relação às suas faltas das vidas passadas. Abaixo deles estão os Dalits, que são formados da poeira dos pés deste Deus, sujeitando-se esses resignadamente aos sofrimentos sociais. Na verdade, as castas existem sob outra forma em todas as sociedades até hoje. Indivíduos que ocupam cargos públicos, produzindo comportamentos e atitudes de caráter duvidoso moralmente, mas são protegidos pela condição da casta que pertencem, onde deveriam, pela posição que ocupam, contribuir de modo edificante e dignificante em seus atos para a melhoria do ambiente e das pessoas que compõem a sociedade. Pessoas que detêm cargos responsáveis, mas não possuem respeito com o cidadão. Ao contrário, debocham na utilização de privilégios criados por eles mesmos, que os autorizam, na prática, produzir benesses somente para a sua casta, desprezando as necessidades da população quando deveriam contribuir em atitudes e comportamentos para uma sociedade mais justa e equânime. São senhorios da cabeça da casta, sentem-se acima dos princípios constitucionais da igualdade em relação aos demais cidadãos. Se auto-remuneram, criam verbas, os chamados penduricalhos, excluindo-os da tributação. Fazem retornar, depois de quase 2 décadas, valores que haviam sido extintos, com direito à retroação no pagamento, sem os trâmites da demora para o recebimento que enfrentam os demais cidadãos e os Barnabés do Estado. São valores acrescidos por disparo de gatilho automático pela passagem do tempo no exercício do cargo, como mais um prêmio entre tantos outros pela função que exercem. Não correm risco de demissão, somente exoneração através de condenação em processo administrativo, o que é praticamente inexistente.
Enfim, ainda estamos sob a égide deturpada daqueles que ocupam cargos destinados aos brahmanes da pirâmide social, que nem mesmo precisam de leis para a aplicação das benesses, apenas resolução da vontade da maioria, que é óbvia, enquanto outras classes, mesmo existindo lei que assegura seu piso salarial, não são aplicadas ou retiradas pelos próprios brahmanes, porque talvez estes entendam que os outros pertencem à caça que podem estar incluídos os Dalits.